Primeira leitura. Livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu: um grande dragão, cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a 1/3 parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouviu então uma voz forte no céu, proclamando: Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. A primeira leitura nos fala do papel de Maria, como foi entendido por muitos. Provavelmente, no nível mais literal de compreensão, a leitura não tem nada a ver com Maria, e sim com todo o povo de Deus e a igreja primitiva. Nos primeiros comentários bíblicos sobre o livro do Apocalipse, os santos padres simbolicamente aplicaram esse texto a Maria, como mãe da igreja, mãe de todo o povo de Deus. As visões cosmológicas descritas pelo autor do Apocalipse fazem uso de uma linguagem simbólica, muito comum naquele tempo. Era nova forma de profetizar, de descrever o indescritível. Revelam que Deus se faz presente na vida de seu povo em todas as circunstâncias. Ele arranca seu povo de todas as formas de escravidão. A visão da mulher que enfrenta o dragão foi muitas vezes, ao longo da história do cristianismo, aplicada a Maria, no sentido de que seu filho foi perseguido pelo poder opressor das autoridades judaicas e romanas. O Apocalipse de São João foi escrito em um contexto de muita hostilidade às comunidades cristãs da Ásia Menor. Os cristãos não eram acolhidos nem pelas sinagogas judaicas, nem pelas autoridades romanas, e sentiam-se ameaçados por serem uma minoria que professava a fé em Jesus Cristo. Eles caminhavam na contramão, pois o culto ao imperador romano era propagado em todo o império. Em tom profético, o autor evoca essa realidade desafiante para os cristãos, fazendo uso da linguagem própria dos grupos de resistência de seu tempo. A mulher pode representar a igreja ou o novo Israel, simbolizado pelas 12 estrelas, que recordam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. O dragão simboliza todo o poder opressor que persegue a igreja. Aplicado o texto a Maria, reconhecemos que ela contribuiu para a nova humanidade inaugurada por seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor.